Fala pessoal, meu nome é Caio, sou criador do canal To Grow, sejam todos muito bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre por que nós devemos investir pelo menos uma parte dos nossos rendimentos e eu quero transmitir para vocês uma das lições mais importantes, se não a mais importante, que eu aprendi durante esses 2 últimos anos estudando sobre finanças pessoais. It's time to grow. Investir significa nada mais, nada menos do que procurar mecanismos de preservar e multiplicar seus rendimentos. Mas por que você deve fazer isso, né? Existem 3 grandes razões, pelo menos para mim, que me motivam a investir o meu dinheiro. O primeiro motivo é que os governos têm previsões para a perda de poder do nosso dinheiro ao longo do tempo. No caso do Brasil, essa previsão é feita por ano. Só no ano passado, o IBGE calculou que a família comum brasileira perdeu cerca de 10% do seu poder de compra. No caso do Brasil, essa previsão de inflação é feita por ano. Mas independente disso, todos os governos, ou pelo menos a maioria deles, ao redor do mundo, faz esse tipo de previsão da perda do poder de compra do cidadão ao longo do tempo. E uma das maneiras de se proteger disso é investindo seu dinheiro. A segunda razão para fazer isso é não ter que depender da Previdência Social quando eu não tiver mais condições de trabalhar. O mecanismo da Previdência Social, quando foi criado, era uma ideia um pouco diferente do mecanismo que existe hoje, que recebe inclusive muitas críticas. Isso porque quando foi criado, o intuito era que as pessoas contribuíssem para a sua própria aposentadoria no futuro. Então o dinheiro que era pago pela pessoa era investido num fundo de maneira segura para que ela pudesse usufruir depois, durante sua aposentadoria, o que não durou muito tempo. Depois da passagem de alguns governantes pelo poder, o dinheiro parado em conta foi usado para outro motivo que não a aposentadoria das pessoas e surgiu o mecanismo que existe hoje, em que aqueles que trabalham sustentam aqueles que não trabalham mais, que não têm mais condições de trabalhar. E esse é o que é o mecanismo criticado, inclusive apelidado por alguns de pirâmide financeira, já que para que alguns recebam a aposentadoria é necessário que muitos outros ingressem no mercado de trabalho e continuem contribuindo para o que deveria ser sua aposentadoria no futuro, mas na verdade sustenta aqueles que já estão aposentados. Mesmo que você não critique esse mecanismo, eu aposto que você também não vai querer se aposentar apenas com a curta previdência pública. E o terceiro motivo pelo qual eu invisto meu dinheiro é para ter participação em negócios. As pessoas mais ricas do mundo são hoje empreendedoras, pessoas que criaram negócios e esses negócios cresceram. Então, mesmo que você não tenha uma veia empreendedora, ainda mais por esse motivo, seria interessante para você se expor à veia empreendedora de outras pessoas que são mais capazes de multiplicar o capital do que nós. Então, pensando nisso, pensando em começar a investir, eu gostaria de passar para vocês a lição mais importante para mim, que me acompanha até hoje nos meus investimentos, que é o fato de que você deve entender que existem 3 variáveis que devem ser observadas quando você vai escolher um investimento e se vai fazê-lo ou não. A primeira variável que deve ser observada é a liquidez desse investimento. A liquidez é a velocidade com que você pode transformar esse bem ou esse produto em que você investiu em dinheiro que pode ser trocado por um bem ou por um serviço na economia. Se, por exemplo, você possui um imóvel ou se você decidir investir em imóveis ou se já investe em imóveis, você deve entender que quando possui esse tipo de bem, são necessários por vezes meses ou anos para que você consiga se desfazer desse investimento, vender esse imóvel e transformá-lo em produtos e serviços que você consegue consumir. Isso porque o investimento em imóveis é um investimento de baixa liquidez. Uma segunda variável que deve ser observada quando você vai fazer um investimento é o risco ou a segurança daquele investimento. Isso representa o quanto de capital você está sujeito a perder do seu investimento inicial. Por exemplo, quando você empresta dinheiro para instituições financeiras como bancos ou mesmo o governo, normalmente você recebe o capital que foi investido, mais uma taxa de juros que é paga pela instituição por ter usado seu dinheiro durante um certo período de tempo. Pelo contrário, quando você compra participação em empresas, não existe garantia alguma de retorno sobre aquele investimento, mas você sabe que está adquirindo uma empresa com valor patrimonial, ou seja, com estrutura, por exemplo, física, com produtos no mercado, barreiras de entrada. Um outro exemplo disso são as criptomoedas ou investimento em criptoativos. Algumas dessas criptomoedas possuem lastros em ideias ou conceitos econômicos, como é o caso do Bitcoin, que eu fiz um vídeo inclusive falando sobre isso há algum tempo atrás. Vou deixar para vocês aqui o link, mas no geral não existe nenhuma garantia quando se investe em criptoativos. E o terceiro elemento que justifica a busca por ativos de menor segurança é o retorno ou os rendimentos do seu investimento, que é o quanto você vai ser remunerado, quanto você vai ganhar quando investir em algum bem ou em algum produto. No caso, por exemplo, de se emprestar dinheiro ao governo, existem diversos tipos de títulos públicos, mas o mais conhecido, o chamado Tesouro Selic,
o seu dinheiro vai ser remunerado pela taxa básica de juros da economia, chamada no Brasil de Selic, que hoje está a 9,25%. Por outro lado, quando você investe em ações, em participação em empresas, você pode ter seu capital remunerado em 3, 4, 5 vezes, como nesse gráfico aqui que eu vou deixar para vocês, em que é possível observar o rendimento da ação da Apple multiplicado aí cerca de 5 vezes, 5, 6 vezes. A grande lição por trás dessas três variáveis é que você nunca vai ser capaz de satisfazer esses 3 pontos em um só investimento. Isso quer dizer que se você busca segurança para uma parte da sua carteira, você vai ter que certamente abrir mão ou do retorno, ou da liquidez, ou mesmo dos dois, para obter um investimento de segurança. E da mesma forma para liquidez e retorno. Se você deseja ter retorno em uma outra parte da sua carteira, talvez maior, talvez menor do que a primeira, você vai ter que abrir mão um pouco de segurança, ou um pouco de liquidez, ou dos dois, para obter mais retorno sobre o seu capital nesse caso. Isso acontece, por exemplo, quando você empresta dinheiro para uma instituição, como a gente comentou no caso do governo, que é o considerado investimento mais seguro do mercado financeiro. Você é remunerado pela taxa básica de juros da economia e o mesmo acontece praticamente quando você empresta dinheiro para instituições financeiras renomadas do país, como por exemplo grandes bancos, como o Banco do Brasil, o Banco Itaú. Esses conseguem financiar suas atividades de maneira mais fácil, então eles não precisam pagar altas taxas de juros sobre os empréstimos que tomam no mercado. Já instituições financeiras menores, que não são muito conhecidas no mercado, remuneram melhor o capital do investidor, já que não conseguem propor tanta segurança assim quanto os grandes nomes. E um outro exemplo disso é o investimento em participação em empresas. Isso acontece, por exemplo, quando se investe em startups, que são empresas de pequeno porte, que têm alto potencial de desenvolvimento, mas que estão em fase ainda embrionária. Então esse investimento envolve alta rentabilidade, mais um risco e uma liquidez muitas vezes pequena, já que esse tipo de investimento é feito por rodadas de investimento que podem ser feitas a cada ano ou de 6 em 6 meses. Então existe uma liquidez muito baixa, uma segurança relativamente baixa, mas um retorno que é considerável. Já, por exemplo, quando se decide investir ainda em participação em empresas, mas em empresas maiores, também chamadas no mercado financeiro de blue chips, são empresas que são altamente negociadas nas bolsas de valores, então existe uma liquidez alta. Existe uma segurança alta, já que já são empresas de grande porte, que muitas vezes têm muito valor patrimonial, têm grandes participações em seus mercados, mas, por outro lado, não podem propor ao investidor um alto crescimento, já que muitas vezes já ocuparam grande parte do espaço que podiam ocupar. Então, elas entregam ao investidor algo diferente do que as startups podem entregar. Em resumo, a lição que eu quero deixar para você é que se um certo investimento ele oferece mais risco para o seu capital, ele deve também remunerá-lo melhor. Você deve sempre se fazer essa pergunta quando vai decidir se o investimento vale a pena ou não, ou em qual investimento você deve colocar o seu capital. Esse jogo, esse balanço entre esses três elementos, a liquidez, o risco e o retorno. E é por essa razão também que você deve ter uma carteira diversificada, em que uma parte você pode alocar em ativos com mais segurança e em outra parte em ativos de renda variável, de menos segurança, como participação em empresas, criptoativos e etc. É claro que você, se está começando, não deve se considerar um perfil arrojado de investidor ou com aptidão a risco. Se você não é um gestor de um fundo ou trabalha para o mercado financeiro, fazer o gerenciamento dos seus investimentos não deve levar mais do que um par de horas por semana. Se dedique à função que você desempenha e que gera os seus rendimentos e que vão te permitir investir no final do mês. É claro que você deve se esforçar para fazer seu patrimônio crescer, mas isso é uma coisa que acontece com o tempo. Esse é um assunto interminável, eu queria apenas motivar vocês a se interessar um pouco mais, a ver a importância disso e passar apenas essa uma lição inicial. Espero que eu tenha conseguido motivar alguns. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Por hoje é só, pessoal, um abraço e até semana que vem.